como tratar coceira nos seus pets. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a coceira, ela não é a doença, ela é um sintoma, ela é um sinal que o animal demonstra para a gente que alguma coisa está acontecendo com ele, seja diretamente na pele, seja dele de forma interna nele. A coceira é apenas um sintoma e a gente precisa tratar a causa daquele sintoma. Então a gente precisa achar a causa daquela coceira e não simplesmente dar uma medicação para acabar com a coceira, sendo que a causa base não foi resolvida ainda. Antes de mais nada, meu nome é Sérgio, eu sou médico veterinário e hoje eu vou te falar sobre as principais causas de coceira nos pets. E a primeira dela, mais comum que a gente vê, são os ectoparasitas, que nada mais é do que a pulga, o carrapato e os ácaros. Eles, na hora que eles estão no corpo do animal, né, fazendo ali a sua multiplicação, se alimentando da pele, se alimentando da queratina, que são substâncias que estão na pele, acaba causando umas alergias. E essa alergia leva o animal a coçar. O pessoal acha, né, comumente, que a coceira vai pelo ato de andar em si na pele, mas não é. É porque acaba que esses ectoparasitas soltam algumas substâncias e essas substâncias fazem o animal coçar. Então, se a gente der uma medicação só para tratar essa coceira, a gente não vai estar matando a pulga, o carrapato ou o ácaro. Você concorda comigo? E como que a gente faz? Existem no mercado algumas medicações próprias, seja ela formulações orais que o animal toma, seja medicações de aplicação, né, no dorso do animal, que vai estar eliminando esses ectoparasitas. Então, para cada caso, existe uma substância melhor. A gente sabe que as medicações normalmente não são baratas, porém, elas são extremamente eficazes. E a segunda causa são as alergias, a hipersensibilidades alimentares, que nada mais é do que alergia do alimento. Mas qual alimento que é? Normalmente são alimentos processados, alimentos de consumo humano. Então é o pão de queijo, é o pão de forma, o presunto, a mussarela, o queijo, qualquer esse tipo de alimento pode desenvolver alergia ao animal. Não existe uma substância certa. Às vezes são vários alimentos que levam o animal até essa coceira. E a gente precisa fazer um manejo muito correto. Então, se a gente só medicar para essa coceira, a gente não vai estar tratando esse animal da hipersensibilidade alimentar. Então, a gente precisa identificar o que está levando o animal até essa coceira. Se essa coceira é alimentar, qual é o alimento que está levando? Então, a gente tem que retirar tudo que a gente dá por um bom tempo, no mínimo de 2 a 3 meses. Então, o animal vai ficar sem comer o pão, sem comer o pão de queijo, presunto, mussarela, sem comer o pão de forma, nada disso. O arroz, o feijão, nada disso você vai dar para o seu animal por uns 2, 3 meses e vai observar. E tem que ser muito rigoroso. Não adianta você ficar uma semana sem dar e depois você fica com dó dele e dá ele, porque aquele trabalho de uma semana vai ser jogado fora. Vendo isso, que seu animal já está sem pulga, carrapato, nem ácaro, está sem alimentação de consumo humano, né, está comendo sua ração, pode ter alergia à ração dele, por mais que seja uma ração muito boa, uma boa qualidade, mas algumas rações podem fazer o animal ter essa coceira. Então a gente precisa trocar essa ração para as rações hipoalergênicas, onde a substância proteica dela, ela vai ser diferente. Então pode ser, por exemplo, de carne de cordeiro, de frango, de porco. A gente pode utilizar rações à base de batata doce. Para cada caso, a gente tem que encontrar uma melhor substância. A gente encontrando, fazendo o teste várias vezes, né, várias semanas e meses, e o animal coçando ainda, tendo aquele prurido, aquelas patinhas mais escuras, lambendo todo o corpo, coçando muito, aí a gente chega na possível causa que seja o animal atópico. E que é, o que é esse animal atópico? É o animal que ele tem a pele mais sensível a quase todas as substâncias que existem no ambiente. Então ele pode ser mais sensível ao desinfetante que você limpa a sua casa, a roupa de cama que você coloca na sua cama, pode ser alérgico ali ao tipo de caminha que ele dorme, pode ser alérgico a plantas onde ele vai. Então, esse tipo de animal, a gente apenas previne ele de ter crises alérgicas, porque é um animal que ele tem a pele muito sensível. Então, no ano, a gente tem que evitar que ele tenha essa alergia. E como que a gente faz isso? Com alguns manejos. Então, a gente evita ele ter contato com ectoparasitas, a gente faz um controle muito bem. Questões de banho, tem a quantidade certa, não é um banho por semana ou um banho a cada 6 meses, tem um tempo, não é qualquer shampoo, que esse animal atópico
pode tomar. Porque senão a gente acaba desequilibrando a pele dele, a microbioma ali da pele dele, né, que são as bactérias boas, os fungos, tudo de bom que tem na pele, a gente acaba destruindo aquilo ali, favorecendo ter mais alergia ainda. Então, para cada caso, a gente tem que ver a causa, a gente tem o tratamento certo. Então, não adianta você, por exemplo, der um remédio de pulga carrapato, ele continua coçando, não quer dizer que ele vai ser atópico. E não quer dizer que você não viu uma pulga ou um carrapato no seu animalzinho, quer dizer que ele não tenha. Porque a pulga e o carrapato são muito inteligentes, eles conseguem se esconder. E às vezes são muito pequenininhos e eles se escondem muito facilmente dentro da orelha, no meio da patinha deles, né, entre os coxins, na virilha, na região onde tem mais pelo. Então, para cada caso, a gente vai fazer uma conduta. Então, a gente precisa fazer essa triagem toda para a gente chegar no diagnóstico mais correto e para a gente saber como manejar esse animal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, se inscreve no nosso canal e comenta aqui também qual foi a última vez que você deu remédio de pulga carrapato para o seu animalzinho. Até a próxima!